Boa noite. Olá! Namastê! Estamos de volta, que bom, que bom. A gente estava um tempinho longe, né? Várias questões, né? Principalmente porque nós moramos na zona rural. E aqui se chove, nada funciona, né? A internet cai, a luz cai e a gente fica não tem muita chance, né, de transmitir. Mas a gente, quando não tem energia elétrica ou não tem internet, fiquem tranquilos que a gente está transmitindo pelo coração. Sempre, é isso aí. Né? Sempre. É isso que é legal. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz. Isso aí. Tem sido dias difíceis, né, para todo mundo. Tem. Mas a luzinha está brilhando. Sim, isso muitas mesmo. Coisas boas acontecendo, muitas notícias boas acontecendo. Então, a luz já está brilhando, com certeza. É isso aí. Espero que todos estejam realmente em paz. Não importa o que esteja acontecendo, os problemas que enfrentam, as perdas que enfrentam, né? Que infelizmente nós estamos enfrentando as perdas. Mas faz parte do processo evolutivo, né, de cortar esse cordão umbilical. É difícil, é árduo, mas estamos juntos, vamos prosseguir juntos. Toda lição que você aprende, ela, se você faz parte dela, o aprendizado ele fixa muito mais. Mas você tem que saber até que nível você faz parte dela. Porque se você se envolve ao ponto de não prestar atenção no resto, inclusive em você mesmo, você fica só com um pedacinho daquela experiência. Então, qualquer passagem pelo qual a gente tenha que passar na vida, traz sempre uma lição. E aí a gente precisa saber experimentar aquilo, vivenciar aquilo, mas também saber se ver experimentando aquilo. Aí que a gente traz um ganho para o nosso autoconhecimento. Por falar em autoconhecimento, para quem não sabe, aqui é o nosso canal em que a gente fala um pouquinho sobre diversos temas de autoconhecimento, ligados à Diksha, né, que é uma das grandes tecnologias espirituais, vamos dizer assim, que ajuda a gente a enxergar o mundo de maneira diferente. Então, quando a gente fala Diksha, tem algum vídeo aqui no canal que a gente explica o que é Diksha, e fala um pouquinho sobre o Mula Mantra. Mas, em linhas gerais, a Diksha ela é uma energia, ela é uma bênção. A tradução literal de Diksha quer dizer bênção. A gente está falando aqui da bênção da unidade, que é uma energia, né, que nos abençoa no intuito de livrar a nossa percepção de mundo de uma percepção sofredora para uma percepção de união, de unidade. É como a gente coloca sempre, né? A gente sai do estado de existir, de fazer os nossos dias tudo no automático. Exato. E passa a existir de fato. Viver, né? À medida que você recebe a energia da Diksha, que ela é cumulativa, você vai realmente se fundindo, né, com as pessoas à sua volta, com os animais, com o universo como um todo. Isso aí. Você passa a ter um estado de presença. Às vezes isso é quase imperceptível, porque quando nós estamos fazendo alguma coisa, nossos pensamentos estão em vários outros locais, a gente não consegue ficar presente. Isso mesmo. À medida que você vai recebendo a Diksha, você vai ficando nesse estado de presença, você vai ficando inteiramente concentrado, focado naquilo que você está fazendo. Esse é o primeiro sinal de que a Diksha está agindo em você. Isso e tantas outras coisas, né? Como o Maurício disse, a Diksha, ela é bênção da unidade. Então, você se torna realmente um com as pessoas. Você começa a sentir o que o outro está sentindo. E isso desperta, né, uma fraternidade, uma amorosidade, uma compaixão, né? Exatamente, uma compaixão. Isso aí. Normalmente nossa mente ela é seletiva, a gente separa as coisas, e a Diksha ela tira esse véu da separatividade. Nós não separamos mais nada. Eu sou um com todas as coisas.
E isso melhora muito, né, os nossos relacionamentos. Quando a gente fala em melhorar relacionamentos, então eu vou me dar bem com todo mundo, vai ser tudo amoroso, tudo risadinha, tudo amor, paz. Nossa, gente, isso é lúdico demais, isso não existe. Quando a gente fala em cura dos relacionamentos, a gente compreende, a gente aceita, a gente vê o outro com toda a bagagem que ele tem e a gente apenas vê, né? Não há aquela mágoa, aquele julgamento excessivo, é algo diferente, é algo realmente... É só experimentando para saber, né? Só experimentando. Exatamente. Eu estava até brincando aqui, né, com uma... Lâmpada mágica. Lâmpada mágica, a lâmpada de Aladim. Você está parecendo a Dini, a Eugênia. Você saiu de dentro. Saí meio daqui, né? Então, eu estava pensando aqui, né? Estava olhando essa lampadinha aqui, né? Imaginando que bom seria, né? Se a gente só passasse a mão, como a Dini fazia, e a gente conseguisse fazer mágicas. A gente conseguisse todas as coisas que a gente quer, principalmente em relação a relacionamentos. Como a gente queria, né? Passar a mão numa lâmpada mágica e mudar o outro. Né? Porque, na verdade, é a primeira coisa que vem mudar o outro. Exato. Mas, na verdade, não é mudar, né? É curar esse relacionamento. Exato. É fazer outro. Isso aí. Mas, isso aqui é só um enfeite, tá? Só enfeite. Não a Diksha. A Diksha traz... E tem os ensinamentos, né? Aqui a gente compartilha principalmente os ensinamentos do Shri Ama Bhagavan, que é o casal de avatares vivos, mas não só os ensinamentos do Shri Ama Bhagavan, porque, na verdade, todos são um só. Como a gente fala, aqui é a bênção da unidade, os ensinamentos também, eles vêm, são ensinamentos milenares, isso, né? Que mesmo. Já vêm. Então, a gente, através da compreensão desses ensinamentos, a nossa consciência, ela se expande. Sim. Quando você vê uma que te ofendeu, que te agradecer a Deus que você não é capaz disso, que você não é capaz de magoar, você não é capaz de se aproveitar do outro, que você não é capaz de mentir desenfreada. O outro está em estado de sofrimento e você não. Isso mesmo. E aí a gente está falando, pincelando um pouquinho, porque o tema de hoje, o tema da nossa conversa de hoje é Vida é Relacionamentos, que é um dos ensinamentos de Shri Ama Bhagavan. Mas antes de entrar nesse tema, estamos aqui estreando um cenário novo, né? A gente mudou de posição aqui das nossas lives, né? A gente também trocou de equipamento, agora a gente está com um equipamento diferente para fazer essas transmissões. A ideia é trazer um pouco mais, espero que ajude. Para acertar a imagem, então eu espero que vocês estejam recebendo uma boa imagem, com mais clareza, com mais nitidez. O nosso esforço foi para isso. Aqui é a nossa casa, é aqui que a gente faz os retiros, o despertar. Então, a gente abre as portas da nossa casa aqui para receber vocês com todo carinho. Enquanto estamos na pandemia, vamos na live, né? Depois que acabar a pandemia, a gente ganhou já o gosto dos nossos encontros presenciais. Aí a gente acomoda aí, sei lá, um dia na live, outro dia pessoalmente, ou faz tudo de uma vez só. A gente vai descobrir como é que é esse novo normal, inclusive, das sessões de Diksha. Olha, eu confesso que eu estou sentindo muita falta das pessoas. Eu sei que a energia, ela acontece sempre, que a energia da Diksha, ela vai chegar, mas é tão diferente você olhar nos olhos das pessoas, você transmitir a Diksha olhando nos olhos das pessoas. A gente faz algumas técnicas meditativas olhando no olho, até segurando na mão. Eu sinto muita falta disso, gente. Vocês não sabem como. Mas a gente vai chegar lá. Uma hora a gente volta, né? Sim, com certeza. Mas vamos lá. Do que a gente fala hoje, hein? Vida é relacionamentos. Vida é relacionamentos é um ensinamento, um dos mais importantes relacionamentos de Shri Bhagavan.
Quando ele fala vida é relacionamentos, na realidade ele não está se referindo... Nós temos uma mosca aqui. Menina, vai para lá. Ele não está se referindo a marido, esposa. Não, ele não está falando nesse tipo de relacionamento apenas. Ele está falando também nos relacionamentos que nós temos entre pais e filhos, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa relação de amigos, de clube, onde a gente estuda. Tudo isso faz parte desse tema vida é relacionamentos. E por que ele fala nesse vida é relacionamentos numa abrangência desse tamanho? Conquistou. Porque a nossa vida, ela só pode ser com o que se relaciona. É impossível a gente descrever a nossa vida sem considerar aquelas questões, ou pessoas, ou profissões. Tudo é um relacionamento na nossa vida. Então, usam até um exemplo. Se você tivesse que se descrever sem citar o seu nome, sua filiação, sua nacionalidade, a sua profissão, sei lá, a sua preferência sexual, ou até mesmo o seu gênero, como que você se definiria sem usar nenhum desses atributos que a gente, através deles, né, que a gente se define? E através desses atributos é que a gente se relaciona com a vida. Então, quando a gente, por exemplo, namora alguém, a gente está se relacionando com essa pessoa. Quando a gente está numa profissão, exercendo determinado ofício, prestando determinado serviço, nós não estamos apenas nos relacionando com as pessoas que vão receber aquele fruto do nosso trabalho, mas também nós estamos nos relacionando com o nosso trabalho. Quando a gente está num estudo, a gente também tem um relacionamento ali, não apenas com as pessoas que estão transmitindo aquilo, mas com aquilo por si só, com o conteúdo daquilo que está sendo passado. O mesmo vale, por exemplo, para o que a gente está discutindo aqui. A gente tem um relacionamento aqui entre pessoas que estão, uma falando, a outra ouvindo, do lado, que traz o quê? Um reconhecimento dentro de nós. Então, se a gente prestar atenção, tudo que nos cerca só é percebido e faz parte de quem nós somos se nós nos relacionamos com aquilo. Aquilo com o qual nós não nos relacionamos praticamente nem existe dentro da nossa percepção. Então, quando o Bhagavan fala vida é relacionamentos, ele está querendo dizer o seguinte: aquilo que você considera a sua vida, a sua existência, a sua experiência nesse plano, se deve a tudo aquilo que você se relaciona. Esse ponto é extremamente importante, porque às vezes a gente restringe o que a gente considera relacionamento e a gente deixa de lado outros aspectos importantes. Então, quando o Bhagavan fala vida e relacionamentos, por trás desse ensinamento, ele também traz a possibilidade da gente, nessa compreensão, trabalhar a cura desses relacionamentos. Porque, na verdade, o que dita a nossa vida, né, o que guia a nossa vida, é exatamente e como o Maurício falou, é tudo e todos. Exatamente. Então, o que dita a minha vida, e se você olhar para você, tudo é repetitivo. Se você entra num trabalho, o Bhagavan diz que a nossa gratidão ela nunca é perene, né, ela é transitória. Então, você começa a reclamar de tudo, você reclama do salário, você reclama que você chega tarde, não sei o quê, e aí você não é feliz. Exatamente. Que qualidade você está colocando nisso? Aí você sai, você muda, vai para outro no trabalho. Exato. O problema está em você, porque você vai mudar 100 mil vezes. Você pode perceber. Tem pessoas que mudam, e elas estão sempre insatisfeitas, elas não são reconhecidas. Isso. Ninguém é digno de sua magnânima presença, né? De sua magnânima capacidade. Infelizmente. E por aí a gente vai. E isso se repete em tudo. Então, na verdade,
verdade, é a qualidade dos meus pensamentos, das minhas atitudes, porque o lugar pode ser o pior possível. Exato. Eu posso transformar esse lugar. Eu mesmo sou testemunha disso. Já trabalhei em lugares assim que eram horríveis, horríveis. Eu chegava lá, fazia as minhas orações, sorria para todo mundo, não importa, não importa. Quem faz o ambiente só é que influencia no meio. Exatamente. A gente dá o exemplo, né, dos relacionamentos da flor de lótus, né, resplandecente, sim, sem contaminar-se, né, vai tornar tudo bonito. Então, na verdade, assim, sobre todos os relacionamentos, é aquilo que eu sou. Isso mesmo. É o meu pensamento. A pessoa lá não gosta de mim. Por que ela tem que me afetar com isso? Isso mesmo. Por que eu tenho que ficar triste e ficar mandando raiva, rancor, ressentimento? Poxa, se ela não gosta de mim, se ela fica fazendo isso comigo, a mim não vai chegar. Isso mesmo. Eu continuo com os meus pensamentos e com os meus relacionamentos. É isso. E tá tudo certo. E aí que tá o ponto. Porque se a gente olhar, relacionamentos, eles são uma ponte, né? Tem o nosso lado, tem o outro lado de relacionamento, né? Mas a gente tem uma abrangência do nosso e do relacionamento. O outro nunca. O outro, esse é o relacionamento que a gente tem com esse outro lado. É só até aí. E muitas vezes, quantas vezes, tenho certeza, você aí que está assistindo, deve ter se magoado com alguma coisa que você diz que aconteceu do outro lado, mas não foi do outro lado. Do outro lado aconteceu qualquer coisa que poderia ter acontecido. O que a mágoa está ali ou em você ou no relacionamento que você criou ou tem com esse outro lado. Ou na grande maioria das vezes que você idealizou. Você idealizou, exatamente. Então, até a idealização, ela está ou dentro da sua concepção daquilo que você se relaciona, ou nessa ligação, nunca lá do outro lado. E aí que está o grande lance, quando o Bhagavan fala vida é relacionamentos, quando a gente compreende que de como a gente se relaciona com todos esses aspectos, a gente começa a perceber na vida. Nós mesmos, não tem nada do outro lado. O que tem é o nosso lado, o relacionamento. O outro lado continua, e isso não pode criar uma expectativa do nosso lado. Falar que eu vou mudar aquela outra pessoa, ou eu vou mudar aquele ambiente. A gente não muda esse ambiente ou essa outra. Então, toda vez que a gente trabalha em nós mesmos, aquilo muda por si só. Porque o que a gente enxerga daquilo é nosso, não é daquilo. É uma percepção. É uma percepção. É uma percepção que tem que ser trabalhada em mim. Exatamente. Não é no outro, porque o outro eu não vou mudar. Não consegue mudar. Eu costumo usar uma expressão que é assim, Santo Antônio te enganou. Então. Na verdade, não são relacionamentos amorosos, isso. Não. É com o seu amigo, é com o seu professor, é com o seu trabalho. Não importa. É assim, você cria, você idealiza os relacionamentos. Então, vamos falar de pais e filhos, por exemplo. Então, você tem um filho, aí você idealiza que ele vai ser um anjo, que vai te obedecer, que vai estudar direitinho, educado, etc. Vai ser bem-sucedido. Eu idealizo, eu moldo, né, no barro. Na nossa cabeça. Né? O filho que eu quero. Mas aí, aquele ser humano, ele é dele, ele tem toda uma genética própria, genética pelos seus frutos, nem sempre. Porque essa outra pessoa tem a rede de relacionamentos dela também, né? Então, é uma complexidade absurda. Se a gente ficar só com o nosso pedacinho, a gente já resolve bastante, né? E esse que é o grande ponto que a gente estava falando. Como que eu resolvo o meu pedacinho? O Bhagavan, ele cita alguns exemplos que, às vezes, a gente não se dá conta. Diz que
As pessoas que, por exemplo, têm problemas financeiros nas suas vidas, esse problema financeiro se deve a um relacionamento com o pai que não está bom. E não precisa ser um relacionamento com o nosso pai, a nossa vida financeira deslanche. Diz também que quando a gente tem problemas de nada dar certo, tudo é um obstáculo na nossa vida, é um problema de relacionamento com a nossa mãe. Como que eu curo esse relacionamento com meu pai? Como que eu curo esse relacionamento com a minha mãe? Primeiro, você, mãe, está ligado às experiências, mágoas e valores que você guardou aí dentro de você. Não está ligado a eles. Eles te deram, eles estimularam, mas o que aconteceu e foi guardado aí dentro é seu. Então, a gente fala de vamos curar, dizer que eu tenho que ir lá e mudar a minha mãe. O que eu preciso fazer é entender de tudo aquilo que na minha vida de relação com a minha mãe me matou de trauma dentro de mim, eu preciso resolver aquilo. Como é que eu resolvo essas coisas? Seguindo um ensinamento que o Bhagavan também nos traz, que é o ficar com o que há. Ficar com o que há, ele é um ensinamento que nos diz assim, seja qual for o sentimento, a sensação, a emoção que você está vivendo, e normalmente a gente tenta mascarar isso, encobrir, a gente tenta culpar os outros por aquilo ou fugir. Então, todo o sentimento que a gente vivencia, vamos dar um exemplo, uma insegurança. A insegurança vai causar uma ansiedade. Então, eu preciso entender de onde vem essa insegurança, de onde vem essa ansiedade. Procurar a causa raiz. Exatamente. Né? O que o Bhagavan fala é que, enquanto você fugir desse sentimento, assumir que você está inseguro, assumir que você está com medo, assumir que você esse sentimento, já é um primeiro passo para você dar espaço para ele se manifestar na totalidade. Então, quando você experimenta ele acontecendo, sem fugir, se o seu medo te der vontade de chorar, se você ficar com aquela sensação de desespero por causa de determinada situação, viva aquilo. Porque quando você vive aquilo, talvez você consiga descobrir e ver insights, assim, sabe quando você tem uma ideia e de fugir de determinado sentimento, e você fica com ele como se tivesse acendido uma luz, isso aparece para você de uma maneira muito clara. E aí você foge, você nunca descobre, como a Saneva falou, a causa raiz. E é importantíssimo isso que o Maurício está falando, de você realmente verificar qual é a causa raiz. É isso. Por quê? Porque nós aprendemos a vida inteira que é errado a gente sentir medo, a gente sentir raiva, a gente sentir ódio. Fomos ensinados. Fomos ensinados. E não, imagine que um pai que foi carrasco, que te espancou, que fez atrocidades com você. Como você vai amar um pai desse? Aí você tem ódio, você tem revolta, e mesmo que aquela pessoa tenha mudado, você não consegue amar, e tem uma cobrança dentro de você. Como é possível eu odiar o meu pai? Como é possível ter rancor? Então a gente foge desse sentimento, hoje há um esforço, então eu tenho que gostar do meu pai. Não, você não tem que fazer nada, você só tem que ver, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho rancor do meu pai. E aí você se pergunta, por que eu tenho isso? É muito importante isso, você vivenciar isso. E aí sim, você se pergunta, por quê? Porque você esperou, porque a natureza dele era aquela. Isso. Ele não podia ser diferente. E qual é o problema de você sentir raiva, rancor, mágoa? Nenhum.
Porque se você não obteve alguma coisa, o amor que você queria, aquilo que você idealizou, se você foi magoado, qual é o problema? Não há nada de errado com isso. E aí, quando você realmente enxerga isso, tá, ok, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu tenho rancor, porque eu esperava isso dele, eu idealizei, eu não olhei para as dores dele, eu não olhei para a falta que ele tem, porque como ele vai me dar alguma coisa que ele não tem, aí acontece a cura, porque aí acontece ato, o peso desaparece, passar a amar, a admirar, pode até ser que depois de uma profunda compreensão surja o carinho e talvez até amor. Isso mesmo. Né? Pode acontecer, mas também não é obrigatório acontecer isso, porque você foi marcado por alguma coisa. Exatamente. Então, quando o Bhagavan fica com o que há, ok, vive profundamente aquilo que você está sentindo, mas com a realidade, porque a culpa é do seu pai, que ele era violento? Não! A culpa é do seu pai, que ele não te deu amor? Não! Ele não podia te dar aquilo que ele não tinha. Exatamente. Então, quando vem essa compreensão, há uma leveza, sabe aquela coisa? Isso. E aí que está a chave, o segredo da coisa. Porque assim como vida é relacionamento, ficar com o que há, também tem um ensinamento muito importante que diz que o mundo exterior é reflexo do mundo interior. Então pensa assim, uma pessoa que foge dos seus sentimentos, que cria uma imagem ou idealiza um relacionamento, mas toda vez que a realidade mostra que ele é diferente daquilo, a pessoa foge, dentro dela, ela tem uma insegurança, um medo, uma fuga, ela tem essa sensação de distanciamento da realidade que fica vibrando dentro dela. Então, quanto mais medo você tem dentro de você, mais você vibra para o universo. E essa lei universal de que o mundo exterior é reflexo do mundo interior funciona exatamente assim. Quando você não cura o seu relacionamento com qualquer coisa, você vibra aquilo que você quer atrair inconscientemente. Então, assim, se eu fico com o que há e eu percebo qualquer que seja o sentimento que eu tenho com relação àquilo, como algo meu, eu fico com aquilo, eu curo, vou fazer até o fim a queima daquele sentimento, eu vou naturalmente, como a Sarava falou, criar um alívio dentro de mim. E aí, o que é preferível? Já que o mundo exterior é reflexo do mundo interior, qual será que é a nossa preferência? Eu prefiro vibrar medo e trazer medo? Ou eu prefiro vibrar uma harmonia, uma tranquilidade, uma paz e receber tudo isso? Então, quando o Bhagavan fala vida é relacionamentos, é justamente esse ponto. É a gente entender que aquilo que nos circunda, o mundo exterior, ele é reflexo do que está dentro de nós, que é uma consequência de como a gente lida com todos os nossos relacionamentos. Então, quando a gente cura os relacionamentos, automaticamente o nosso mundo interior muda e o mundo exterior muda, que é a vida. Então, é um processo cíclico que vai trazendo cada vez mais o quê? Uma cura, um universo abundante, rico e maravilhoso, porque vai ser o que tem dentro de você. Agora, se dentro de você tem inveja, raiva, ciúmes, insegurança, não aceitação, o que o universo vai trazer? Ele vai trazer tudo isso que você tem dentro de você. E enquanto a lição também não for aprendida, voltando naquele exemplo que eu dei lá no começo, do trabalho, né? Que eu sempre reclamo de tudo, reclamo de todos os meus amigos, reclamo dos chefes, nenhuma empresa presta, ou seja, sou eu. Exato. Sou eu que não me adapto. Enquanto eu não me aperceber disso, não há cura. Não vai acontecer. Isso mesmo. É somente no momento em que eu realmente perceber que, caramba, se todos os lugares em que eu vou, né, eu não consigo ter um local bacana,
Quem que está atraindo isso? Sou eu. É a mesma coisa. Nossa, eu não dou sorte com relacionamento nenhum. Eu não consigo arrumar um homem que presta, eu não consigo arrumar uma mulher que preste. Não é? Então, assim, como assim? É o universo inteiro que está errado? Ninguém presta? Sabe aquela coisa assim? Eu briguei, meu casamento não deu certo, então todos os homens não prestam. Oi? Não. Não quer dizer que também você não presta, não é isso. O que a gente está querendo dizer é, poxa, se todos os meus relacionamentos são assim, quem que está atraindo isso? Onde está o erro? Exatamente. É o meu mundo interior. Isso mesmo. Se não há paz dentro de mim, se há conflitos, se há lacunas a serem preenchidas, e muito importante, né? Vida é relacionamentos, e aí eu estou esperando que o outro me complete, que o outro me faça feliz, que o outro me satisfaça, nós não vamos conseguir andar. Isso mesmo. Porque não adianta. Você pode ter um casamento, um relacionamento amigável, mas, peraí, o outro tem que preencher todas as minhas lacunas. Não, eu tenho que ser feliz comigo mesmo. Isso mesmo. Eu tenho que curar. Qual é o primeiro relacionamento que tem que ser curado? É comigo mesmo. Eu tenho que me aperceber, me conhecer e saber por que eu estou atraindo tudo isso, por que eu não consigo fluir em determinada área, mas ver com clareza, pegar a raiz de tudo aquilo, deixar de espernear e ver com clareza por que está assim essa área da minha vida. E aí que está a beleza do que a gente discute, traz e reflete aqui nos nossos encontros. É um tema e uma abordagem apaixonante para a gente, essa questão da unidade. Porque ela não tem um princípio que diz que somos todos iguais. Não. Isso é muito importante de esclarecer. Unidade não quer dizer mesmice, tá? São todas pessoas diferentes. Quando eu digo em unidade, eu estou dizendo que eu conheço o que acontece dentro de mim, portanto, eu sei que aquilo que são as minhas necessidades também são necessidades daquele outro ali. Então, o comportamento daquele outro são necessidades que ele tem, que eu também tenho. E a partir do momento que eu conheço o que acontece dentro de mim, naturalmente eu tenho uma compaixão, eu tenho uma similaridade, eu me aproximo, uma empatia com aquela pessoa, porque eu sei o que ela está passando. Mas à medida em que eu culpo os outros por tudo que acontece comigo, naturalmente eu estou atestando que eu não me conheço. Eu não estou interessado em me conhecer. E aí eu fico isolado num casulo, autocentrado. Eu sou o centro do mundo. Todo mundo está me atacando. Aquele povo ali rindo, deve estar rindo de mim. Essa vitimização é terrível, a gente se colocar sempre como vítima. Isso mesmo. Nós não somos vítimas de nada, de absolutamente nada. Como o Maurício disse, o meu mundo exterior é reflexo do meu mundo interior. Isso mesmo. Então, se eu estou confortável, se eu consigo entender a mim mesmo, por que determinados comportamentos meus são assim, eu vou lá na raiz do problema, por que eu sou assim? E eu consigo sanar isso. Por que eu sou tão mimimi? Né? Me dou por tudo. Por que qualquer coisa me atinge? Deixa eu ir lá atrás e ver. Porque meu pai, minha mãe não me atenderam, eles eram ausentes, A partir do momento que você percebe isso e de fato você vê, puxa, o meu comportamento é por causa de uma lacuna que eu tive lá atrás. E aí por que eu tive essa lacuna atrás? Poxa, meus pais não podiam dar isso, não podiam dar... Então, há uma cura. E aí, naturalmente, você começa a ver que o outro também tem as mesmas necessidades, talvez não as mesmas que as suas, mas o outro também tem as mesmas necessidades que você. E o que você quer na vida? Você quer amar e ser amado, né? E o que o outro quer? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É isso aí. É o que a gente fala. Tudo se resume nessa necessidade de amar e ser amado. Mas para isso, você tem que entender isso dentro de você. Isso mesmo. Dentro de você. Primeiro, até parar de se cobrar. Né? Assim,
Existe alguém perfeito nesse mundo? Não. Não existe. Nem você. Né? Vamos começar, né? Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Então, começa por mim. Eu não sou um ser perfeito. Por que eu quero que o outro seja perfeito? Por que eu quero que o outro atenda às minhas necessidades? Então, se a gente parte desse princípio, os meus relacionamentos não são bons porque as pessoas são mentirosas, são isso, aquilo, julgando. Não, é você. É, isso mesmo. É você que está exigindo, muitas vezes, uma perfeição de você mesmo. Sim. E não, vai lá atrás, vê onde é que começou tudo isso. Antes de ela ficar com o que há, não é só cruzar os braços, eu sou assim mesmo e deixo assim. Não. É isso. Ficar com o que há, isso está me magoando, isso está me prejudicando. Deixa eu ver onde que está a causa raiz disso. E quando eu acho essa causa raiz, naturalmente eu vou ver que o outro também tem uma causa raiz. E quando eu vejo que o outro também tem uma causa raiz e que tudo que ele quer é ser feliz, aí eu até estendo a mão para ele. Muda muito. Muda a percepção, muda completamente. É isso mesmo. Você sabe que o outro é assim porque ele também tem uma dor dentro dele. Ele também tem uma lacuna. Então vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, vamos tornar a vida mais leve. Isso aí. Para quem? Para os outros? Não. Não, para a gente. Porque o outro vai ser trabalhado por você. Não por você impor que ele tem que mudar, mas por você mudar. Então, vida e relacionamentos trata todos esses aspectos. E é um tema extremamente rico e apaixonante, né? A gente gosta muito de falar dele porque ele é a chave. Lógico que a gente pode ficar aqui falando sobre, né, durante dias, mas infelizmente a gente não tem todo esse tempo, né? O que a gente traz aqui é um pequeno fio da meada, né? Um pequeno fio que, se vida é relacionamento, se eu tenho que me relacionar muito bem para eu ficar, é um egoísmo, né? É um egoísmo. É aquela coisa, para eu ficar em paz, eu preciso ter bons relacionamentos. Sim. Em tudo. Então, para eu ter bons relacionamentos, quem precisa se curar primeiro? Eu mesmo. Quem precisa se conhecer primeiro? Eu. E aí eu olho o outro de uma forma mais leve. Eu não idealizo, porque eu não tenho como idealizar. Né? Eu não sou lá Deus para moldar qualquer coisa. Né? Deus pode até fazer, né? Tem uma lampadinha mágica que ele faz lá, ó. As alterações. O molde ele fez só ali no Adão e Eva, depois dali para frente. Então, na verdade, assim, olha, a mágica ela tem que acontecer dentro de mim. Isso mesmo. Tá? A Diksha, ela ajuda muito nisso. Por quê? Ela traz para nós um centramento, uma leveza. Ela faz essas alterações neurobiológicas que me permitem um estado de presença, um estado de centramento em que as minhas percepções elas se voltam mais para dentro de mim, para o meu eu sagrado. E aí, quando essa minha expansão de consciência acontece, fica muito mais fácil de eu entender o outro. Isso aí. Então, vamos fazer uma meditação. Então, hoje, a meditação que a gente traz aqui, para a gente até expandir a nossa consciência, é uma meditação de cura. Nossa, que bom! Não é? Então, porque onde que tem que estar... o que tem que ser curado em mim? O que tem que ser limpo em mim? As minhas dores, as minhas mágoas, aquelas coisas que eu cobro do outro. É isso que tem que ser curado. Exato. Então, nós vamos fazer essa meditação baseado nisso. Nós vamos fazer uma limpeza aqui. Vamos fazer um chuveiro aí. Imaginar que tem um chuveiro de luz aí em cima de nós. E nós vamos fazer uma pequena mágica de limpeza, para que a gente possa se centrar e se amar um pouquinho mais, ok? Vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos fazer respirações profundas. Inspire, prenda o ar dentro de você e solte. Completamente, esvazie-se completamente. E já vai imaginando sobre a sua cabeça
um chuveiro de luz dourada. E você vai sentindo esse chuveiro derramando essa linda luz dourada no topo da sua cabeça e que vai cobrindo todo o seu corpo, por fora e por dentro. E você já se sente numa presença divina, se preparando para essa limpeza que vem. Se entregue completamente a esse momento, para que você receba as curas para o seu corpo, para a sua mente, para todas as emoções que te atrapalham. Respire suave e profundamente. Peça a presença do seu divino, do seu mentor, do seu anjo da guarda, para que ele te oriente. Peça proteção. Visualize esse chuveiro de luz adentrando na sua cabeça e vem descendo, tomando conta de todas as partes do seu corpo, interna e externamente. E visualize agora essa chuva dourada limpando todos os seus pensamentos. Limpando tudo. Que saiam as dores, os aprisionamentos mentais, as crenças negativas que você acumulou nessa vida. Que seja limpa tudo aquilo que impede a sua realização e a sua felicidade. Mentalmente, diga, sim, eu abro mão. Eu abro mão de todas as minhas dores, de todas as minhas mágoas, de todas as minhas crenças limitantes. Eu abro mão do julgamento. Deus comanda os necessários para que essa limpeza seja feita. Inspire profundamente e ao expirar vá se libertando de todas essas mágoas, dores, expectativas que você tem com o outro. E agora essa mesma chuva de luz dourada, muito leve, muito clara, vai desfazendo esses pensamentos negativos, vai desfazendo as ligações tóxicas, negativas que você tem com as pessoas, o sentimento de escassez, de derrota, de insegurança, tudo aquilo que você construiu para se proteger, isso que não funciona mais. Não funciona mais para a sua vida. Se liberte. Mentalmente você diz, eu abro mão dessas crenças negativas, dessas crenças limitantes. Eu permito que a cura seja feita em mim. Visualize essa linda luz dourada tomando conta de todo o seu cérebro, de todas as suas células. Essa energia vai abrindo o seu peito, seu coração, limpando os sentimentos, mágoas que você presenciou, sentimentos de abandono, de inadequação, o sentimento de inferioridade com relação às pessoas que não te agradaram. Você vai curando o relacionamento com as dores e mágoas com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, as pessoas que você se relaciona no trabalho, até com os políticos. Visualize no centro do seu coração uma linda luz dourada se expandindo. Um sentimento de calma, de paz, de clareza. No centro do seu peito, tomando conta de todo o seu corpo, interno e externamente. Coloque a mão no seu abdômen, perto do seu estômago, e diga, eu sou saudável, eu sou forte, eu tenho todas as condições de ter uma boa vida,
eu sou saudável, eu sou forte, eu tenho condições de ter uma boa vida. Eu abro mão da doença e do desequilíbrio. Visualize essa chuva de luz dourada tomando conta de todos os seus órgãos, do seu coração, do seu estômago, do seu baço, do seu pâncreas, do seu fígado, do seu rim, dos seus pulmões. Tudo completamente iluminado, saudável. Uma grande luz dourada vai restabelecendo a sua saúde. Essa luz desce para o seu sistema sexual, para as suas pernas, e você se liberta das dores das relações afetivas, das angústias, da rejeição, dos seus sentimentos mais íntimos. Cure-se, liberte-se. E mais uma vez, diga: eu abro mão das minhas crenças e do controle. Eu solto, desapego. Inspire e solte. Inspire e solte. Diga para você mesmo: eu me desapego de tudo aquilo que não foi bom nos meus relacionamentos, nas minhas relações de intimidade com alguém. Eu me desapego de tudo aquilo que foi ruim para mim, tudo aquilo que me trouxe traumas, sentimentos inferiores, abuso. Essa luz dourada vai limpando tudo. Imagine todo o seu corpo, interna e externamente, sendo iluminado, invadido por essa linda luz dourada. Essa luz principalmente está nas suas pernas, vai descendo para os seus pés e tirando todas as dores e fraquezas do seu caminho. Se veja agora como uma criança, correndo, brincando, com extrema felicidade e leveza que só uma criança pode ter. Sinta o seu corpo leve, saudável. Suas emoções estão agora leves. Tudo está leve e pleno. Você agora é inteiramente luz. Seu corpo todo, interno e externamente, está envolto em luz, uma linda luz dourada. Inspire essa luz, aceite a cura, a limpeza, a paz. Se ame. Você é uma pessoa boa, você está em paz, você é paz. Todo o seu corpo, todo o seu ser, toda a sua mente, todo o seu coração aceita a cura. Se desapegue das velhas ideias, necessidades e conceitos. Inspire e expire. Tenha gratidão por todos os ensinamentos, todas as vivências. E agora abre os olhos devagarzinho e receba do nosso coração para o seu coração essa linda energia da Diksha. Permita que essa linda energia tome conta de todo o seu ser. Que você mergulhe num estado de paz, de amor e de luz.
Feche os olhos um pouquinho. Permita que essa linda luz dourada tome conta de toda a sua mente, de todo o seu coração. Que você tenha paz, harmonia, saúde, felicidade consigo próprio, com todos os seres. Agradecemos de todo o coração pela presença de todos. Gratidão a todos por participar de mais um encontro com a gente. Tenham uma linda e abençoada noite, dias leves, dias de muito amor. E de relacionamentos incríveis, né? Saudáveis e prósperos. Gratidão. Namastê. Namastê.